Olá, bom dia minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Educação, sejam bem-vindos à nossa aula de arte. Professor Adeildo Alves com vocês agora aqui para a gente continuar discutindo as nossas questões acerca da arte no Brasil nas décadas de 60 e 70. Você lembra, né, que a gente está discutindo esses fatores aí? A gente viu já muita coisa, Festival da Canção, já viu o tropicalismo, já viu como foi que a arte passou pelo período ditatorial. E neste mesmo período, a gente vai analisar agora, né, esse período ditatorial, a gente vai analisar como o cinema se desenrolou nesse processo, ok? Porque as linguagens de movimentação de massa, né, música e cinema, elas tinham um apelo muito próximo, né, da população e elas foram mais controladas por conta disso. E cada uma delas resolveu, né, o seu jeito como pôde, como deu, e hoje a gente vai ver como é que era esse cinema sob pressão. Cinema Under Pressure, hoje 23 de setembro. Vamos lá então. Bom dia para quem está chegando, bom dia para quem está acompanhando a gente. O nosso roteiro da aula é esse daí. Cinema sob pressão, título bem bacana. O objetivo, ainda dentro do que a gente previu para essas aulas, compreender os parâmetros das artes visuais brasileiras nas décadas de 60 e 70. E no finalzinho a gente vai fazer uma questão ou duas, 3 ou 4 questões, acho que 2. Caneta, resolução de questão. Então vamos começar. Para entender como foi que o cinema brasileiro se estabeleceu como uma linguagem diferenciada nas décadas de 60 e 70, a gente precisa entender o que aconteceu na França, que foi um referencial para esse cinema novo que a gente viu, né, crescer no Brasil. Essa onda francesa é chamada de nova onda, em francês, Nouvelle Vague. O termo, né, Nouvelle Vague, que significa nova onda, foi usado inicialmente, pessoal, entre o final da década de 50 e o início dos anos 60 na França. Foi um grupo de críticos, né, cinematográficos da popular revista Cadernos de Cinema, que em francês eles chamam lá de Cahiers du Cinéma. As bases teóricas mais importantes para os integrantes desse grupo vieram dos escritos de Alexandre Ostruc e, sobretudo, de André Bazin, cujas ideias ajudaram a moldar toda uma geração de estudiosos, críticos e cineastas. Qual era a da nova onda? Qual era dessa Nouvelle Vague? Era apresentar um cinema que se distanciasse das grandes produções hollywoodianas em termos de orientação até ideológica, quanto à produção cinematográfica, e trazer um cinema que tratasse de histórias mais voltadas para a realidade das pessoas, para o dia a dia. Era tipo, é mais ou menos a linha de pensamento das novelas brasileiras, que ainda guardam muito dessa tradição, né, da Nouvelle Vague, de trazer a discussão das coisas de casa, do dia a dia, do relacionamento entre casais, entre pai e filho, entre irmãos, na sociedade, no trabalho. Coisas rotineiras, certo? Aqui uma cena de um filme dessa época. O conceito da chamada caméra stylo, stylo em francês, caneta. Não confunda, não é estilo, certo? Vem de stylo em latim, que é o lápis usado para escrever, que hoje a gente vai chamar de esse estilo evoluiu para caneta. Então, câmera stylo é como se fosse uma câmera caneta. A imagem escrevendo a história que está sendo contada, certo? Então, esse conceito de filmagem, chamado câmera stylo, via o cinema como uma forma de linguagem audiovisual. Não era simplesmente as coisas feitas até no final da década de 50, em termos de cinema, eram muito ligadas à forma antiga da Europa fazer cinema e dos Estados Unidos, como eles estavam fazendo, que é contar uma história plástica. Como é uma história plástica? Um roteiro alienado da realidade das pessoas em muitas situações e uma filmagem, né,
uma linha de imagens que fosse fiel à figuração desse texto, desse roteiro. Então era muito plastificado, não tinha nada que fosse exatamente identificável com o dia a dia das pessoas. E as temáticas também eram muito fantasiosas, muito mitológicas, longínquas, né? Por isso a gente diz alienado, porque estava muito longe, estava além do que as pessoas viam como cotidiano. Aí eles vieram com essa ideia do câmera stylo para usar essa câmera, esse novo estilo visual, onde o escritor, né, iria escrever, o diretor ia escrever o filme, escrever entre aspas, ia mostrando com as imagens uma nova maneira de contar uma história, ok? Então, a Cahiers du Cinéma, a revista, né, Caderno de Cinema, fundada por Bazin em 1951, essa revista aqui, tornou-se o, abre aspas, quartel-general, fecha aspas, de um grupo de jovens cinéfilos. Uma palavra, né, bastante usada ultimamente, nos últimos anos aí, né, cinéfilo. Muita gente que gosta de cinema, aliás, muita gente que gosta de tipos específicos de filme e se aprofunda nesses tipos de filme e os defende, se definem cinéfilos. Mas calma lá. Se você gosta de Star Wars, por exemplo, de Jornada nas Estrelas, de filmes como Kill Bill ou filmes de terror, e só se aprofunda nesse tipo de filme, só discute esse tipo de cinema, e você se diz cinéfilo, calma lá, pisa um pouco no freio. Cinéfilo não gosta só de filme. Cinéfilo gosta, entende, compreende, estuda a linguagem cinematográfica. Bom dia, Marivânia Figueiras. Bom dia, obrigado pela rosa. Então o cinéfilo, ele entende, critica, estuda e se aprofunda sobre o cinema como um todo. Então, se alguém chegar para você e dizer assim, eu sou cinéfilo porque eu gosto do filme e tal, e você perguntar para ele qual é a premiação cinematográfica mais importante, e ele disser, é o Oscar, então ele gosta de filme, ele não é cinéfilo, tá? Todo cinéfilo sabe que a premiação mais importante do mundo é o Festival de Cannes, na França. Vamos lá, então. Esse pessoal aqui, né, um grupo de jovens cinéfilos, amantes da sétima arte, a gente também chama o cinema assim, porque teve um italiano que chegou uma vez e fez uma lista das artes clássicas e colocou o cinema no 7º lugar, que era o que estava aparecendo como novidade naquela época. Então, até então, o cinema é chamado de sétima arte. Quem eram essas pessoas? Quem eram esses jovens? François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette e Éric Rohmer, todos franceses. François Truffaut faleceu. Jean-Luc Godard faleceu semana passada, que foi uma pessoa das mais importantes dentro do Cahiers du Cinéma. E os outros também, né, tiveram a sua fatia de importância na produção. Posteriormente, eles se tornariam os mais conhecidos diretores da chamada Nouvelle Vague. Então, toda essa proposta nova de cinema foi aparecendo na França e foi jogando, né, irradiando as suas ideias pelo mundo, e o Brasil pegou uma boa parte. Sabe por quê? Vamos entender aqui direitinho as ideias desse pessoal da Nouvelle Vague. Um dos principais argumentos de Bazin, que é um dos fundadores, consistia na rejeição da estética da montagem. Tanto os cortes radicais propostos pelo cineasta russo Sergei Eisenstein, quanto o estilo invisível de edição dos filmes hollywoodianos. Então, eles rejeitavam, né, essa estética da montagem. Fosse ela mais radical, né, os cortes mais radicais, nos filmes russos, né, principalmente do diretor Sergei Eisenstein, tanto quanto o estilo invisível. Como assim invisível? A edição da maioria dos filmes, de todos os filmes hollywoodianos, acontece numa linha de apresentação das imagens onde você não percebe direito os cortes, só se o filme for muito mal feito.
Bom, ele defendia longos planos e uso da profundidade de campo, o que chamava de mise-en-scène, algo como representação da cena. Essa palavra, essa expressão representação da cena, né, mise-en-scène, se transformou no cinema, na linguagem do cinema francês, como uma tradução de direção, certo? Direção e organização, né, composição das imagens na tela. Quando a gente está... Você vai estudar cinema fora, e é na França, então o mise-en-scène vai fazer... é uma expressão que vai estar sempre presente, tanto falando de direção, quanto composição e organização dos objetos em cena. Beleza? Os elementos que compunham a estrutura fílmica, de acordo com esse pensamento, né, de acordo com esse mise-en-scène, eram todos aqueles que precediam a montagem propriamente dita, incluindo posicionamento e movimento de câmera, iluminação e distribuição da ação nos planos. A gente não tem muita noção disso quando está vendo um filme, porque a gente vai sendo conduzido por essa construção, essa montagem, essa orientação, essa maneira de filmar, vai conduzindo o nosso pensamento, aquilo que a gente está vendo como resultado, e a gente se liga na história, e não muito no que está, né, no que foi organizado composicionalmente para a gente ver. Um exemplo desses longos planos aqui, por exemplo, é o filme 1917. Foi um filme de 2 anos atrás, se eu não me engano, que ele começa e termina como se não tivesse havido corte algum. É filmado em tempo real. É claro que tem edição, é claro que tem corte, mas são muito poucos no filme todo. A impressão que a gente tem é que o diretor começou a filmar num momento e só parou quando o filme acabou. Então isso vem daí, dessa linguagem da nouvelle vague do cinema francês. Então tudo isso aqui era defendido enquanto linguagem, enquanto estética do cinema que o Brasil acabou trazendo para si. Bom, no cinema nacional, a gente vai falar de cinema novo, a gente vai falar de Cacá Diegues, a gente vai falar de uma proposta não tão hollywoodiana. Quando a gente fala de cinema hollywoodiano, eu vou dar os exemplos aqui de acordo com o que for passando, tá? Bom, o cinema nacional das décadas de 60 e 70, com a sociedade dividida em 60, né? Jânio Quadros, que sucedeu JK na presidência do Brasil, ele vai dar ênfase a 2 problemas a serem resolvidos. Caso fosse eleito, né? Em sua campanha, a ineficiência governamental e a crise financeira que o país vivia. Ele era como esperança do povo abandonado, né? O Jânio Quadros. E tinha como símbolo uma vassoura. Acredito que você já tenha ouvido falar dessa situação nas aulas de história. Ok? Bom, de fato, ele prometia varrer a corrupção do país. Com um país polarizado ideologicamente e enfrentando crises governamentais e financeiras, surgem alguns dos movimentos mais emblemáticos do cinema nacional. Gente, eu estou falando aqui de década de 60, certo? Daqui até aqui, parece que eu estou falando de hoje. É impressionante como a história se repete. Ou como as coisas se repetem na história, né? Olha como esse texto é interessante a partir daqui. Com um país polarizado ideologicamente e enfrentando crises governamentais e financeiras. Está falando de hoje? Não, está falando de 1960. Mas é incrível como as coisas vão se refazendo, né? E bola para frente. Então, com isso assim, surgem alguns dos movimentos mais emblemáticos do cinema nacional, que se estenderiam pelos anos mais duros da ditadura militar. O chamado cinema novo, o chamado cinema marginal e as chamadas pornochanchadas. Então, esses 3 vieses de produção cinematográfica no Brasil vão aparecer, primeiro, por conta da situação política e social, né, no nosso país, dadas as reorganizações estruturais, certo? Que vai depois desabrochar no golpe de 64, que vai terminar em 85, vão aparecer essas 3 novas linguagens, certo? De acordo com
não de acordo, mas quanto mais a ditadura vai se enrijecendo, mais essas linguagens vão mudando. E a gente vai entender melhor aqui. Aqui na imagem a gente tem uma cena de um filme chamado Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 64, do mesmo ano, né, que se instaurou o regime militar no país. Regime civil-militar, ditadura civil-militar. Então, se tem um governo que vai orientar as linguagens culturais, não culturais, mas artísticas, o cinema passa de uma coisa para outra. Ok? Bom, cinema novo, cinema marginal e pornochanchadas. O cinema novo focava em temáticas de cunho social e político. Então, cada um vai tratar a linguagem cinematográfica com uma visão diferente, certo? A Marinalva colocou ali, repetição com toques de renovação. Exatamente. E a gente no meio, né, do caminho. O cinema novo vai tratar mais essas temáticas de cunho social, pessoal, olhar mais para a situação política, trazer as agruras sociais para serem discutidas na tela, certo? E aí eles vão ter fortes características revolucionárias. Na década de 50 já foram produzidos filmes considerados precursores desse estilo. Então, na década anterior, já tinha sido filmados, né, produzidos filmes considerados precursores desse estilo de cunho social e político, como o Rio 40 Graus, de 1955, de Nelson Pereira dos Santos. No entanto, os emblemáticos são as produções do baiano Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 64, que a gente viu a imagem no slide anterior, e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 1968. Aqui na imagem a gente tem um cartaz da produtora Vera Cruz, certo? Um filme mais ou menos daquela época chamado Appassionata, com a Tônia Carreiro e outros atores daquele tempo. Esse tipo de filme, ele vagava também por essa mesma seara, certo? Desses filmes produzidos aí pelo pessoal do cinema novo. De 1968 até 1970, então vão aí 2 anos, especificamente, surge o chamado cinema marginal, ou Udgrude. Por que chamado assim? A palavra marginal, gente, ela criou força e significado, além do que ela já tinha, certo? Durante o período ditatorial militar, e se fortificou lá no seu finzinho. Por que eu digo isso? A palavra marginal é relacionado a questões negativas quanto ao comportamento em relação às leis. Ou seja, quem é o marginal? O marginal a gente já liga à questão de bandidagem. Okay? O marginal é o bandido. Isso foi construído por um tempo. Eu não estou dizendo que não é. Mas essa força, a primeira coisa que vem na sua cabeça quando se fala de marginal, bandido perigoso, armado ou não, traficante de drogas, essas coisas mais pesadas em torno da palavra, elas foram construídas a partir da década de 60 e foram se reforçando para chegar a esse significado mais imediato que a gente tem hoje, certo? Mas trazendo para a orientação da origem da palavra, aqui está a lei escrita, tá? Um papelzinho escrito, essa é a lei. Se você não segue, não se comporta, não se orienta através da lei, do que está escrito, você está do ladinho dela, à margem, você fica fora disso. Então, aqueles que estavam, através da visão do governo ditatorial, aqueles que não estavam seguindo as orientações impostas, eles eram considerados marginais, certo? E no início, ser marginal era até aconselhado por quem estava lutando contra o sistema. Tem até uma obra que a gente mostrou numa dessas aulas chamada Seja Marginal, Seja Herói.
uma visão daquela época quanto à luta contra, né, o sistema ditatorial. Então, tudo que era mais radical a essas questões da contracultura, de lutar contra o sistema que estava oprimindo, certo? Foi chamado de marginal. Vamos lá, o cinema marginal ou wood-grude, essas produções estavam bastante alinhadas ao movimento de contracultura e também ao tropicalismo, que eram mais contundentes, eram mais radicais acerca desse posicionamento diante, né, de um governo mais opressor. No exterior, a contracultura nasceu do desejo de uma felicidade individual, simples, distante da sociedade de consumo e do moralismo. Aqui a gente vê valores, né, dessa contracultura lá fora, traduzidos pelo movimento hippie. Não sei se é assim que escreve, mas é movimento hippie. Não é que eu não saiba, eu não lembro se é assim que escreve. Mas o movimento hippie trouxe essas ideias mais romantizadas, né, de contracultura. Quando ela veio para cá, aí a gente já politizou mais. A gente já trouxe para o social político. Beleza? Então esse cinema marginal vai produzir filmes envolvendo essas temáticas, certo? Mais radicais. Olha aí a figura dos selos comemorativos do cinema. Na década de 90, né, o Brasil lançou, o Correio Brasileiro lançou, no ano de 90, né, não na década, no ano de 1990, lançou selos comemorativos do cinema da década de 50 no Brasil, com personagens, né, e atores referenciados nessa época. Cada selo, 25 cruzeiros reais. A gente estava ainda naquela coisa de lutar contra a mega inflação que tinha todo mês, e a moeda estava mudando, ia mudar para real, era de cruzeiro para real, mas nessa transição o cruzeiro se transformou em cruzeiro real, depois tomou uma unidade real de valor, a URV, que aí se transformou no dia 1º de julho de 1994, na moeda que a gente tem hoje, que é o real. Que vem se desvalorizando, mas está fortezinha a bichinha. Bom, no Brasil havia a cultura engajada dos centros populares de cultura, que continha uma intensa militância política, no qual uma parte do movimento da Bossa Nova evoluiu para as canções de protesto. Por que a gente diz que a Bossa Nova evolui para as canções de protesto? Porque a Bossa Nova não fazia canção de protesto. A Bossa Nova nasceu na classe média alta no Rio de Janeiro, certo? Nos apartamentos, eles chamaram de... É uma expressão um tanto não legal, mas eles chamaram, abre aspas, de samba refinado, certo? Aí a Bossa Nova tratava de quê? De coisas do dia a dia, de parâmetros que não tinham lá muita importância social, apenas pessoal, né? Que eram as realizações pessoais, os namoricos, as viagens, o prazer de ter um carro, de ir à praia, de falar de questões que não eram realmente discutíveis a nível social. Aí eles evoluem para uma canção de protesto. Por outro lado, havia também a cultura de consumo, representada pela Jovem Guarda e baseada na cultura do rock, que a gente viu também numa aula aí específica sobre Jovem Guarda. Então, do que a gente está falando? De comportamentos, vivências e defesa dessas visões de vivência, que depois vai ser transportada aí para o cinema também. O cinema como linguagem artística, como detentora de uma capacidade de atingir um público bem grande e em todo o território nacional, ele se viu nessa situação de ter que fazer com que as pessoas entendessem o que estava acontecendo no país. E aí o cinema novo, tanto o cinema novo mais engajado, quanto esse cinema marginal, um pouco mais radical nessas questões, eles vão trazer essa discussão, certo? Eita, tem duas perguntas ali. HIPPI, pronto, obrigado, Marinalva. Escreve HIPPIE. O professor fazia coleção de selos? Eu fazia. Ótima pergunta. Abandonei faz tempo. Se selo antigo ainda custa caro? Custa sim, minha querida. Selo antigo ainda é carinho da gente
Ah, lembrei da minha coleção. Eu era filatelista, é assim que a gente fala, né? Mas aí eu tive que vender minha coleção na metade dos anos 90, no finalzinho, 97, 98. Eu tinha mais ou menos uns 7.000 selos. E alguns bem interessantes, bem antigos. Eu não tinha nenhum raro. Mas aí depois eu vendi para um colega que já tinha seus 2.000, estava começando. E aí ele deu continuidade lá. Não sei se ele ainda tem, certo? E abandonei a atividade. Mas aproveitando para falar, né, selo antigo no Brasil, se você encontrar um selo por aí, antiguinho, que tem uma forma assim arredondada com o valor dentro, tipo o número assim 90, 50, veja se não é um olho de boi. É assim que a gente chama esses selos. Eles são os mais raros do Brasil, os mais caros. Lá vai eu falando de outra coisa, vamos lá. Continuando de cinema. Bom, a gente viu como é que o cinema entrou nessa questão, né, da transformação da linguagem cinematográfica no Brasil. E no meio do caminho, entre essas duas correntes, surge o tropicalismo, tanto entre a corrente social quanto aquela corrente de consumismo, surge o tropicalismo, um movimento liderado pelo Caetano Veloso, Gilberto Gil, que a gente teve uma aula sobre isso, né? Inspirado no antropofagismo das vanguardas modernistas brasileiras dos anos 20, vocês lembram disso? Esse movimento tropicalista vai se inspirar no movimento antropofágico da arte moderna brasileira, principalmente naquela divulgada na semana de 22, né, onde a gente tem que pegar as vanguardas modernistas, nos alimentar dessas vanguardas e produzir através delas uma linguagem, uma arte que fale da gente, que seja brasileira, que tenha características da gente enquanto povo, certo? E a nossa produção. Abraçar as vanguardas modernas, trabalhar dentro de uma linguagem que não é exatamente, como é que eu vou dizer, que não tenha ligação direta com o tradicional europeu, é normal de acontecer num país como o nosso, um país novo, certo? Marivane está dizendo, selos antigos ainda custa caro? Sim, já respondi. Bela coleção, professor. Obrigado. Mas já foi. Ela já foi. Então, por que um país como o Brasil, que tem de idade oficial um pouco mais de 500 anos, certo? Se encantou tanto com a questão modernista? Gente, a gente foi orientado, a gente foi colonizado, a gente foi construído dentro de uma visão europeia, portuguesa, com influência inglesa, holandesa e francesa. No Nordeste, principalmente portuguesa, em Pernambuco, ali com o braço holandês mais forte, Piauí, Maranhão, com o peso maior da França, acreditem vocês, principalmente a capital Teresina, ela teve influência de uma cultura. Teresina sempre quis ser, desde nascida lá, ter uma aura francesa. Se falava francês em Teresina. Quando eu digo falava francês, não é que as pessoas, o povo falava francês, mas a elite usava muito a língua francesa. As coisas vinham da França, importadas, né? De lá, vinham de navio, entravam pelo porto de Pernambuco, depois elas davam a volta, entravam pelo Parnaíba, vinham direto para cá, para Teresina. Vestuário, mobiliário, material impresso, né, como revista, livro, orientações de etiqueta, tudo vinha da França. E a língua francesa foi ensinada em Teresina até o final da década de 80 no sistema público. O Liceu Piauiense, o próprio nome Liceu, é um modelo francês de educação, né? O Le Lycée, que foi adotado aqui no Piauí com a escola de ensino médio Liceu Piauiense. Então essa influência europeia, certo, moldou o nosso país por muito tempo e ele não nos representava, porque aqui não é a Europa. Aqui tem outras coisas, aqui tem nações diferentes trabalhando juntas, construindo juntas cultura. Então, já em 1922, tinha essa intenção, essa vontade do Brasil produzir coisas que fossem brasileiras. Por isso, as vanguardas modernistas, embora europeias também,
elas estavam sendo abraçadas com muito mais valor pelos brasileiros para servir como linguagem para construir algo nosso, certo? Pergunta da Marivânia: o cinema brasileiro tem influência em Mazzaropi? O Mazzaropi, eu já ia falar dele, Marivânia. Os filmes do Mazzaropi a gente assiste e gosta demais, porque ele tem, eu diria, o melhor dos dois mundos. Ele tanto é brasileiro, por conta do próprio personagem do Mazzaropi, mas todo é contado, né, as temáticas e as histórias, a maneira de filmar, a orientação dos personagens, fora o Mazzaropi, que ele é bem brasileiro, né? É tudo hollywoodiano da década de 50, 40 e 50. Certo? Tem uma influência mais estadunidense de fazer cinema. Os filmes do Mazzaropi, eles têm um pé nessa discussão social, política, mas nem tanto. Porque o Mazzaropi veio para divertir, embora ele traga, né, uma situação bastante discursiva de vez em quando. Foi bem antes do tropicalismo. O Mazzaropi aconteceu, né, o seu auge teve na década de 50, 50, 60 mais ou menos. Certo? Então vamos lá. O tropicalismo acontece nos anos de 60. Não, então foi ladeado. Desculpe, Marinalva. Colocando aqui melhor. Se bem que o Mazzaropi começa em 50, mas as coisas vão acontecendo paralelamente, né? Tudo isso acontece paralelamente. Vamos lá. Esse tropicalismo tem toda essa coisa que eu acabei de falar, né? Sobre o modernismo. O Ude Grude bebia nessa fonte e sofreu grande censura por parte do regime militar. O Ude Grude é o cinema marginal, que a gente falou bem aqui. Tá? É um apelido, depois eu vou atrás de saber direito a origem desse apelido. E, por seu caráter experimental e radical, ele foi perseguido mais ainda pela censura. Um filme de grande destaque foi O Bandido da Luz Vermelha, de 1968, esse aqui do cartaz, dirigido por Rogério Sganzerla, e as maiores produtoras foram a Boca do Lixo, em São Paulo, e a Bel Air Filmes, no Rio de Janeiro. Por outro lado, em 1969, é criada a chamada Embrafilme, Empresa Brasileira de Filmes, apoiada pelo governo ditatorial, e com a finalidade de usar o cinema como uma importante ferramenta de controle estatal. Em 69, a televisão estava ganhando espaço no país. A TV era embrionária, ela estava crescendo. Certo? A Rede Globo aparece em 65, os grandes festivais de canção estavam acontecendo entre 65 e 68, o público estava envolvido com a questão da TV, mas a televisão não atingia grande parte da população ainda. O cinema ainda era um veículo de maior acesso, certo? Mais acessada, digamos assim, né? Pelo grande público. Aí o governo, que tinha acabado de tomar o poder em 64, e foi até 85, desse jeito, resolveu que seria interessante ter uma empresa brasileira que produzisse filmes. E assim, o que você faz? Você salvaguarda, né, a sua ideologia. De nada, Marivânia. Então, você salvaguarda ali o seu pensamento, porque você vai produzindo e colocando, né, a sua ideologia e criando uma imagem para si. E o governo precisava muito disso. A questão da tomada do jeito que foi, com o golpe de 64, precisava ser visto pelo povo como uma coisa essencial a ser feita. Então eles iam trabalhar a imagem do governo, né, através do cinema, para que essa imagem, né, de um país que precisava dessa interferência fosse colocada. E também fazer produções que trabalhasse no imaginário popular e trabalhasse na autoestima do brasileiro. Certo? A propaganda de Estado vai reforçar. Isso foi uma coisa até positiva, vou dizer, embora escondesse questões sociais mais graves, mas foi uma coisa até positiva porque criou no Brasil foi quebrando um pouco esse complexo de vira-lata que o país tinha.
certo? Então dizer, esse é um país que vai para frente, tinha uma música assim, 90 milhões em ação e por aí vai, né? Criava um certo ufanismo. E isso era importante. Por isso o governo, naquela época, cria a Embrafilme, né? Para tratar melhor a imagem, tanto do governo quanto do país lá fora. Tá certo, varreu, né, a sujeira para debaixo do tapete. Mas investir em cinema, né? Vamos lá. Apoiada pelo governo ditatorial e com a finalidade de usar o cinema como uma importante ferramenta de controle estatal, nesse contexto o Estado passa a financiar as principais produções cinematográficas. Financia, mas controla. Não pode ser radical demais. Se fossem filmes feitos iguais ao pessoal do Udi Grude, né, do cinema marginal, não passava. Então era interessante que isso fosse controlado. Censurado, bem aqui. Mas essa censura bem aqui não é só a censura política, certo? Que é a censura mesmo para o horário. A imagem... Gente, eu fui fazer essa pesquisa de imagem, né? A gente tem os textos, depois a gente vai trazer a imagem para mostrar, para construir os slides para vocês. E na questão das pornochanchadas, não, eu olhei todas, não dá para mostrar nenhuma. Aí preferi colocar esse carimbo aí, né? Censurado. Bom, na sequência dos anos 70, em São Paulo, as produções de baixo custo do movimento Boca do Lixo começaram a produzir as chamadas pornochanchadas. Talvez o gênero mais emblemático da história do nosso cinema. Por quê? Porque ele marca, ele cria uma cicatriz na história do cinema nacional, né? Não uma cicatriz, é uma marca mesmo, uma espécie de não sei, uma espécie de maldição, porque sempre que a gente fala de cinema nacional, a maior parte das pessoas vai dizer que cinema nacional não presta. Cinema brasileiro é só molecagem, é só, né, imoralidades. Isso por conta desse período, certo? Das produções do Boca do Lixo, e também por causa da censura que ficou ainda mais arraigada, a censura política. Então, se você não poderia fazer um filme que falasse de política, sociedade, problemática, porque fazer um filme ufanista era muito mais caro. Aí o que eles vão fazer? Eles vão reverter, né, colocar um revestimento na discussão política, vão continuar falando de questões políticas e sociais, só que revertidas com uma cobertura de um apelo, né, sexual maior. É por isso que é chamado de pornochanchada. Então, ele, para poder chegar no grande público, para poder passar pela censura, vai aí o rasgado, né, do censurado. Então, vamos lá aqui. Baseado nas comédias italianas e com forte teor erótico, a exemplo de A Viúva Virgem, de 1972, né, do cineasta Pedro Carlos Rovai, as películas dessa corrente duraram até o final da década de 80. Então, elas vão no início dos anos 70 até o final da década de 80, por vários fatores desses, como eu expliquei. Primeiro, a dificuldade de fazer um filme que pudesse passar pela censura, sendo que esse filme falasse de problemas sociais, econômicos e políticos. Vocês entenderam? Depois, para o filme poder atingir o grande público. Então, se a pessoa fosse ver um filme, isso eu me lembro. Deixa eu abrir aqui um parêntese, que a gente fala aqui de 80, né? Em 80 eu já tinha 8 anos. Aqui em Teresina, nós temos o prédio do antigo Cine Rex, que foi referência, uma das maiores referências, talvez a maior referência de sala de exibição no Piauí durante as décadas de 60, 70 e 80. Né? O Cine Rex hoje está abandonado. Não sei se foi entregue à iniciativa privada, mas enfim, está lá. O prédio maravilhoso, um prédio de fachada Art Deco, né, com influência, né, do Art Deco da década de 40, bem bacana. E o que acontece? A gente tinha os cartazes dos filmes colocados na frente do Cine Rex, todos os filmes que passavam, certo? E a maioria, final da década de 70 e 80, eram desse processo aqui, da pornochanchada, né? E outros eram filmes para maiores mesmo, né, para adultos.
Só que esses cartazes eram colocados do lado de fora do cinema, com o título em letras garrafais na porta do cinema. E a gente passava lá na frente. Eu lembro uma vez que minha mãe vinha me levando, puxando ali na Praça Pedro II pela mão, né? E eu olhei para cima e tinha o cartaz daquele jeito, né? Cinema para maior. E o título bem grande, um título bem sugestivo. Aí eu perguntei para a mamãe o que era. Ela puxou forte na minha mão e disse: bora, menino, deixa de bobagem, não olha para isso aí não. E era rasgado assim, era colocado, né? Horrível. Marinalva não, eu confundo, Marivânia. Está colocando aqui. Criou uma igualdade social com mais acesso às atualidades, com acesso aos cinemas. Não foi bem isso, mas levou, né, as discussões para mais gente. O problema era exatamente esse revestimento, porque as pessoas ficavam mais voltadas para ver o erótico, certo? E não se ligava tanto na discussão política. Mas aí depois foi passando e outros setores foram se alinhando. O Renato Aragão, que criou um personagem para o cinema inicialmente, depois ele foi para a televisão, personagem chamado Didi Mocó Sorrisépio Colesterol Novalgino Mufumbo, que a gente conhece só como Didi, ou Didi Mocó. Ele estreou no cinema, depois ele foi fazer sucesso na televisão, com outros companheiros, né? O Mussum, o Dedé e o Zacarias. E ele traz para o cinema a releitura, eu não vou dizer nem releitura, mas para quem olha mais de perto, que entende mais da coisa, vai chamar de treleitura já. Porque ele vai fazer na década de 70 e 80 o que o Mazzaropi fez nas décadas de 50 e 60. Né? Um cinema de humor que tem discussões sociopolíticas meio brandas, mas tem, certo? E traz bastante público. Os filmes dos Trapalhões, como era chamado o grupo, vai estar aí povoando o imaginário infantil de todo mundo que tem até mais ou menos a minha idade. Certo? Eu tenho 50, então o pessoal que tem mais ou menos 50 anos para trás, ou para frente, aliás, certo? Vão ter no seu imaginário infantil os filmes dos Trapalhões como uma coisa que aquece o peito. Okay? Porque a gente tem esse referencial aí. Aí a gente vai crescendo, vai entendendo a linguagem política social em torno dos filmes, que eram vendidos como filmes infantis, mas que atingia público de todas as idades e atendia também a necessidade de se discutir algumas dessas questões. O filme mais emblemático, mais interessante, digamos assim, que vendeu mais dos Trapalhões foi o Saltimbancos Trapalhões, mas o que deixou mais exemplo de um filme bem feito, bem construído, mesmo aos moldes dos Trapalhões das décadas de 80, foi Os Trapalhões nas Minas do Rei Salomão. Mas vamos lá. Por fim, ainda que a produção cinematográfica tenha sofrido oscilações do meio para o encerramento da década de 70, filmes como Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 76, do cineasta Bruno Barreto, e filmes de comédias, com a Turma dos Trapalhões, por exemplo, faziam bastante sucesso. Ok? Aí o tempo vai andando, as coisas vão indo e chega ao cinema da década de 90. E eu não adentrei nesse processo porque a gente está vendo 60, 70. Eu até falo muito quando eu falo de 80, mas tem todo um processo maravilhoso acontecendo com o cinema brasileiro a partir do final dos anos 80, com o filme O Quatrilho, passando pelo filme Central do Brasil, um filme brasileiro que foi aplaudido no Festival da Alemanha, no Festival do Leão de Ouro. Gente, o filme foi aplaudido de pé. Ah, beleza, muitos filmes foram aplaudidos de pé, mas por 10 minutos, tu já experimentou bater palmas por 30 segundos? Demora um pouquinho. Imagine 10 minutos, as pessoas na sala de cinema levantadas e aplaudindo um filme nacional assim, certo? Então vamos lá. Destacando aqui os grandes nomes, né, do cinema da década de 60. Grandes filmes brasileiros. O Pagador de Promessas, meu tempo está correndo.
Pagador de Promessas é um filme brasileiro do gênero drama, produzido em 62, escrito e dirigido por Anselmo Duarte. Baseado na peça teatral homônima significa do mesmo nome, né? Do dramaturgo Dias Gomes, e até hoje o único filme brasileiro a conquistar a Palma de Ouro, que é o prêmio máximo do Festival de Cannes na França. Aí eu repito, é um prêmio maior e mais importante do que o Oscar. O Oscar é só o mais badalado, né? O mais falado. Um dos mais prestigiados e famosos festivais de cinema do mundo. Brasil e Estados Unidos são os únicos países do continente americano a conquistar essa honraria. O Pagador de Promessas também se tornou o primeiro filme da América do Sul a ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, na edição de 1963, mas o vencedor foi o francês Le Dimanche de Ville d'Avray, que levou o Oscar daquela época. Eu lembro que no ensino médio nós montamos essa peça e eu adaptei o texto, fiz a cruz, fiz a maquiagem do pessoal, eu era o Pagador de Promessas, fiz a maquiagem no meu ombro, tudo, e nós tiramos o segundo lugar na apresentação. Mas foi bom. Vidas Secas, outro filme, estreou em 22 de agosto de 63, no circuito Metro, né, do Rio de Janeiro, permanecendo 2 semanas em cartaz. Chegou às salas de cinema de São Paulo em março de 64, no mesmo mês de instauração do golpe de 64. Naquele mesmo ano foi exibido no Festival de Cannes, na França, graças a um convite especial do festival, uma vez que o Itamaraty preferiu enviar, né, para o evento a fita Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Aí alguém lá no festival disse, não, vamos convidar especialmente Vidas Secas também. Aí ele foi. É o único filme brasileiro indicado pelo British Film Institute como uma das 360 obras fundamentais em uma cinemateca. Foi listado por Jane os Santos, né? Jane ou Santos, do Cinema em Cena, como clássicos nacionais. Também foi incluído no livro 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer, de Steven J. Schneider. No livro Cien Años sin Soledad, Las Mejores Películas Latinoamericanas de Todos los Tiempos, escrito por Carlos Galeano de Rufo Cabaleiro, né, foi listado lá também. O Assalto ao Trem Pagador. O Assalto ao Trem Pagador é um filme brasileiro de 62, do gênero policial. Olha o destaque aqui do cartaz, né? Dirigido por Roberto Farias, baseado numa história real, a obra retrata o famoso assalto contra o trem de pagamentos da Estrada de Ferro Central do Brasil, ocorrido às 8h30 do dia 14 de junho de 1960. O crime aconteceu nas proximidades da estação Japeri, em Japeri, Rio de Janeiro, no quilômetro 71, do extinto trecho da linha auxiliar da empresa e que ligava a estação Japeri à estação Botais, né, em Miguel Pereira. Em novembro de 2015, o filme entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Ambracine, dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Foi listado por Jeane ou Santos, também do Cinema em Cena, como clássico nacional. E vamos falar aqui de Pichote rapidinho, tenho 10 minutos. Considerado um relato arrepiante e documental dos jovens delinquentes do Brasil, o filme construiu um dos mais cruéis retratos da realidade das ruas de São Paulo, onde diversas crianças têm sua inocência retirada ao entrarem em contato com o mundo do crime, da prostituição e da violência. Pichote apresenta Fernando Ramos da Silva, morto posteriormente aos 19 anos de idade por agentes da Polícia Militar de São Paulo, como o personagem título, e Marília Pera como a prostituta Sueli. A trama gira em torno de Pichote, um garoto que é recrutado por terceiros para realizar assaltos e transportar drogas após fugir de um reformatório para menores infratores. Aqui o cartaz do filme na França. Pichote, la loi du plus faible, ou Pichote, a lei dos mais fracos. O cartaz original em português, do Brasil, eu não pude colocar aqui porque para a aula, para o horário, é um cartaz bastante impactante. Bom, o filme se tornou um sucesso de crítica, sendo aclamado tanto nacionalmente quanto internacionalmente, com diversos críticos estrangeiros elegendo como um dos 10 melhores filmes realizados daquele ano. O filme foi indicado ao Globo de Ouro na categoria de melhor filme estrangeiro. Em novembro de 2015, Pichote, a Lei do Mais Fraco, entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. E o ator Fernando Ramos da Silva, que tornou-se ator, esse rapazinho aí, esse garotinho, tornou-se ator ao ser escolhido para viver o personagem Pichote. Ele era morador de São Paulo, né, na cidade de Diadema, na Grande São Paulo, morador de favela,
e ele foi escolhido numa escola, né, para jovens iniciantes de cinema, que era um projeto da favela, foi escolhido lá pelo Hector Babenco, porque ele tinha esse olhar. Esse era o olhar que o Hector queria para o personagem. Bom, tempos depois do filme, o Fernando voltou a Diadema, região do grande ABC, né? Sempre na esperança de reconquistar o posto de ator, mas acabou retornando à sua antiga vida em um ambiente de total miséria e precariedade. Decidido a tentar novamente a carreira de ator, dirigiu-se ao Rio de Janeiro, sendo escolhido para interpretar um personagem em uma novela da Rede Globo, com a ajuda do José Louzeiro. Porém, o Fernando foi demitido logo por não conseguir decorar os textos, já que era semi-alfabetizado. E ele volta para Diadema, aqui o Fernando com 19 anos. Aos 19 anos foi morto por policiais militares do Tático Móvel, hoje a atual Força Tática, né, do 6º Batalhão da Polícia Militar de São Bernardo do Campo, num tiroteio após supostamente ter participado de mais um assalto. Dessa vez contra uma empresa no bairro de Piraporinha, também em São Bernardo. Fato esse contestado, né, até hoje pela família. Testemunhas disseram tê-lo visto de short, sem camisa, desarmado. A perícia atestou que Fernando levou 8 tiros a queima-roupa, dos quais 5 concentrados no corpo e mais 3 no braço direito, sugerindo que estivesse em posição de defesa. Os policiais militares nunca foram presos pelo crime e apenas foram demitidos da Polícia Militar por fraude processual. Está aí uma história triste, da vida imitando a arte, da arte imitando a vida. E o que fica como dica para você ver o filme, veja o filme, certo? Olhe lá a indicação e veja o filme. Aqui o túmulo, né, do Fernando, nasce em 67, é assassinado em 87. Vamos para as questões? Tem 5 minutinhos, dá tempo. Texto 1, cinema novo. Olha lá, o filme quis dizer, eu sou o samba. A voz do morro rasgou a tela do cinema e começaram a se configurar visões das coisas grandes e pequenas que nos formaram e estão a nos formar, todas e muitas. Deus e o diabo, vidas secas, os fuzis, os cafajestes, o padre e a moça. A grande feira, né, o desafio, outras conversas sobre os jeitos do Brasil. Ok? Deixa eu olhar aqui o bate-papo, né? O êxodo rural nordestino, exatamente, Marivânia. Filmes com temáticas verídicos, exato. Cinema brasileiro, né? Triste realidade brasileira, exatamente. Então esse texto aqui é do Veloso. Vamos para o texto 2. O cinema brasileiro partiu da consciência do subdesenvolvimento e da necessidade de superá-lo. Olha aí, consciência do subdesenvolvimento. Isso aqui é questionar e debater situação política e social num país como o nosso. Né? E essa necessidade de superar esse subdesenvolvimento de maneira total, em sentido estético, filosófico, econômico. Superar o subdesenvolvimento com os meios do subdesenvolvimento. Tropicalismo é o nome dessa operação. Por isso existe um cinema antes e depois do tropicalismo. Agora nós não temos mais medo de afrontar a realidade brasileira. A nossa realidade é em todos os sentidos e a todas as profundidades. Texto do Rocha G. aí, Tropicalismo, Antropologia, Mito e Ideograma. Então, dados os textos, vamos à questão. Uma das aspirações do cinema novo, movimento cinematográfico brasileiro dos anos 60, incorporadas pela letra da canção e detectáveis no texto de Glauber Rocha, está na... Vamos ver aqui, ele está querendo o quê? Uma das aspirações do cinema novo. Aí ele explica o que é o cinema novo, né? Movimento cinematográfico brasileiro dos anos 60. Uma dessas inspirações está incorporada na letra da canção e é detectável no texto do Glauber Rocha, certo? Dentre essas alternativas aqui, em qual delas está essa aspiração? Aspiração, não confunda com inspiração. Letra A, retomada das aspirações antropofágicas pela prática intertextual. Letra B, problematização do conceito de arte provocada pela geração tropicalista. Letra C, materialização do passado como instrumento de percepção do contemporâneo. Letra D, síntese da cultura popular em sintonia com as manifestações artísticas da época. Letra E, formulação de uma ideia, de uma identidade brasileira calcada na tradição cultural e na crítica social.
Bom, todas as alternativas estão mostrando aqui situações que de repente a gente pode perceber, né? Essas aspirações aí do cinema novo. Quando a gente analisa os textos, né, os dois textos, a gente chega à seguinte conclusão. A letra E diz: formulação de uma identidade brasileira calcada na tradição cultural e na crítica social. Essa colocação, que é a alternativa correta, certo, a ser marcada lá, é a que traz, né, é a que mostra essas aspirações do cinema novo. A gente falou lá no início que o cinema novo vinha se propondo a colocar uma situação diferenciada acerca da produção cinematográfica, assim como fez o teatro, assim como fez as artes e a música, se colocar num ponto de crítica social. Não só de construir sem criticar, mas de apontar primeiro para depois mostrar onde deveria ser construído. A gente não faz nenhum tipo de crescimento. Tem outra questão? Não. Nenhum tipo de crescimento sem saber exatamente de que ponto a gente deve partir. E esses posicionamentos de crítica social do cinema novo, que não foram tão radicais, por exemplo, quanto o cinema marginal, chamado de Grude, ou nem foram tão alienados quanto o chamado cinema de humor, né, dos Trapalhões, e depois o pessoal, por influência da Bossa Nova e da Jovem Guarda, né? A Jovem Guarda também produziu filmes. Né? O Roberto Carlos, a 150 por hora, uma coisa assim, também foi um filme da Jovem Guarda. Então, esse posicionamento crítico é identitário do cinema novo e coloca-nos aí em relação com o que deveria ser discutido. Beleza? Essa foi a nossa aula sobre cinema sob pressão. E a gente se vê de novo na revisão, né, de amanhã e na segunda-feira. Muito obrigado pela participação. Um abraço, pessoal que acompanhou a gente. Tchau, Marinalva. Tchau, pessoal. Cheiro. Até.